Alice Salazar fez um vídeo no TikTok que tá dando o que falar, gente. Ela disse que congelou os óvulos dela, ainda não teve filhos, ela tem 40 anos. E ela se pergunta para que ter filhos? Ela preservou ali para conseguir ter filhos, preservou os óvulos dela para conseguir ter filhos, mas chegou assim um momento, 40 anos ela tá, é o momento de uma escolha. E ela se pergunta para que ter filhos? Eu não consigo entender o sentido disso. As pessoas que têm filhos estão sofrendo ali nas fases, né? E eu pergunto para as pessoas por que ter e elas não sabem me explicar muito bem. Vamos ver o vídeo dela e conversar. Qual o sentido de ter filho? Mas já quero deixar bem claro, já vou deixar verbalizado. Você que não quer ter filhos, seja homem ou mulher, a gente aqui não é inimigo não, viu? Sua escolha será extremamente, nível max, respeitada nesse canal. Então, não tô aqui para criticar quem não quer ter filhos. Na verdade, o vídeo é interessante para quem não quer ter, uma vez que a gente está falando de uma pessoa que está com dúvida, que está olhando e não está vendo sentido nisso. E quem já teve pode acabar se identificando com o que a gente vai falar sobre ter filho. Afinal, compensa? Vamos conversar sobre isso, é um bate-papo. Então, olá meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Gosto de falar de filho, relacionamento. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre ter filhos, não ter filhos, pessoas que se arrependeram de não ter, pessoas que se arrependeram de ter. Não lembro, mas vai no vídeo, também gerou bastante debate nos comentários. O vídeo era até um pouco mais polêmico. Esse aqui, vou falar pra vocês que eu achei bem tranquilo. A gente vai conseguir chegar em bastante conclusão assim. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam de se inscrever e ver também se vocês apertaram o sininho, gente. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Aqui, a Alice Salazar, que era muito famosa, ela ainda é muito famosa, mas assim, há uns 10 anos atrás, gente, ela já tá na internet falando de maquiagem. Ela tem a linha dela de maquiagem e ela é uma daquelas maquiadoras, influenciadoras de maquiagem antigas. Daquelas que começou bem cedo no YouTube, sabe? Tem a marca dela, tudo. Gente, vamos ver o vídeo dela aqui buscando um sentido em ter filhos. No mundo de hoje, claro. Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Enquanto eu vou preparando minha pele para maquiagem, a gente vai conversando. Vou começar com esse tônico aqui, que é um tônico coreano. Tá acabando meu prazo. Para quem não sabe, quando eu tinha 33 anos, eu guardei meus óvulos para poder escolher ter filhos quando eu quisesse. Agora eu tô com 42, tô muito em dúvida se coloco ou não. Agora eu vou colocar bruma. Tô muito em dúvida se vou ter ou não, porque ninguém consegue me explicar o verdadeiro sentido de ter filho, né? Algumas pessoas falam que é alguma coisa divina, ninguém consegue me explicar porque pra mim, na minha cabeça prática, né, de quem não tem filho, difícil, porque tu deixa de viver pra ti pra viver pra outra pessoa, né? Tu te torna secundário, isso é nobre, mas isso também te leva, né, a ter uma vida, digamos assim, menos melhor do que antes, mais cansada, gasta mais dinheiro. Ninguém consegue me dizer assim, por que vale a pena? Essa é a questão. Se tu conseguir me dizer, agora eu vou passar essa pomada Cicaderme, é da Oficial Pharma. Então, se tu conseguir me dizer em palavras por que vale a pena ou por que não vale, aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ouvir a tua opinião. Vou botar um pouquinho de blindagem e agora é só colocar a base. Tônico, bruma, pomada Cicaderme, blindagem. Foi essa a preparação da pele de hoje. E essa foi a pergunta de hoje. Se tu conseguir me ajudar, comenta aqui embaixo. Muito tranquilo o vídeo dela, gente. Muito tranquilo. Não ofende ninguém. Uma pergunta: qual o sentido? Por que vale a pena? Por que não vale? Esse vídeo dela nem é para mulheres que não querem ter filhos. É para mulher que teve. E aí? Por que as pessoas não conseguem me explicar com palavras o porquê vale a pena? Ela tá agora, olha o que ela falou, meu prazo de validade. Ah, é horrível falar isso, né, gente? Mas a mulher ali, ela tem um prazo, não de validade, mas ela tem um prazo para engravidar, para tudo, enfim, nosso sistema lá, enfim, e ainda ser fértil, né? E agora ela tá chegando perto disso, segundo o vídeo dela, porque eu não sei com que idade, enfim. E ela diz,
E agora eu tô buscando sentido nisso. Vou falar um negócio pra vocês. Eu vou falar minha interpretação sobre ser mãe. Lembrando que eu sou mãe do Pedro e também eu quero ter o segundo filho. Eu vou responder a pergunta dela. Ela fez uma pergunta. Pra quem tem filho? Eu vou responder a pergunta dela. Gente, eu vou falar pra vocês que não tem sentido. Eu falei pra vocês, não tem. Não, porque assim, não tem sentido. Porque a gente tá falando ali do. Eu falei pra vocês que eu não ia por um caminho óbvio. Não tem sentido. Eu falei, não, pera, vamos devagar no pensamento. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Qual o sentido de ter filho? Não, eu não entendi a pergunta. Não entendi o enunciado. Gente, não, é que assim, por que eu tive filhos? Eu vou falar pra vocês, nunca foi meu sonho. Eu não tinha o sonho de ter filhos. Simplesmente eu ia ter. Isso pra mim fazia parte do fluxo da minha vida, tá? Não da de ninguém aqui, tá? Ninguém é obrigado a nada. Mas assim, isso fazia parte do meu fluxo. Fazia parte do nascer, reproduzir e em breve, infelizmente, morrer, né? É outra coisa que não faz sentido. A vida. Qual o sentido da vida, gente? Eu nasci. Olha, para morrer. Olha, só Deus na minha vida para dar sentido mesmo, porque nasceu para morrer. Então, muita coisa, assim, se você parar para analisar se vale a pena, qual o sentido, você fica assim, fica assim, não, é muito complexo. Afinal, a vida vale a pena? Ela vale em muitos sentidos, ela também não vale em muitos outros. E você tentar explicar isso para uma pessoa, é muito complexo explicar. Vale a pena nascer? Enfim, mas assim, vale, mas depende da situação que você vai nascer também, porque às vezes sim, às vezes não. É complexo. Então, é uma pergunta simples para algo muito complexo que é gerar uma vida. Respondendo de forma simples, não existe barganha ao ter filhos, tá? Eu não vou ficar falando aqui se eles vão cuidar da gente na velhice ou não, eu não vou entrar nesse bate-papo, tá? Tem coisas que simplesmente elas são muito grandes e você vai receber frutos, bônus e ônus de tudo isso. E ela tem uma complexidade muito grande sobre o seu ser, principalmente sobre o seu ser e o ser que está vindo. Então, ter filho, gente, não é algo material em que a gente faz uma troca. Simplesmente, ao nascer, conforme você vai convivendo com ele, eu não estou falando de forma romantizada, eu estou falando a real do que tudo que eu percebi. O ser humano, o seu ser, vai mudando. Ele vai mudando. Ele vai mudando, ele vai aprendendo a abrir mão de si mesmo. Então, você vai realmente chegando ali, ó, no ápice de uma situação que você nunca viu. Eu tive uma situação, gente, comigo, na maternidade, que eu tive que enxergar quão egoísta eu era. E eu me constrangi com isso. Eu disse, meu Deus, a maternidade fez eu enxergar. A maternidade, ela escancarou o egoísmo. Assim, como eu vivo em prol de mim mesma e eu, o centro da terra. Pode fazer a caridade que for, não chegar perto. E a complexidade ali do filho, de você olhar e dizer, caramba, é uma extensão minha, não é um desconhecido, não é um ser, ele é uma extensão. E a educação que eu vou passar para ele, eu estou passando algo que estava dentro de mim, agora vai para dentro. Por isso que você olha assim e se diz, caramba. E uma coisa que eu quero conversar sobre a pergunta dela, é que ela falou assim, as pessoas vivem cansadas. E aí eu vi assim, o pessoal sempre fala assim, você vai viver pelo outro, sempre cansada. Não, gente. Outra coisa que a maternidade ela revela é que tudo são fases na vida. Vive cansado e vai ter que viver em prol do outro. É uma fase. É a primeira infância, é quando ele é criança, porque ele cresce e se torna um adulto, em que agora o mundo vai colher, junto com você, mãe e pai, a educação que você deu. É interessante, olha como é complexo. A gente foca muito naquela primeira infância de, não vou dormir, não vou não sei o quê, passageiro. Em breve vai ser um homem e uma mulher que vai estar lidando com outros seres humanos. E qual a educação que você passou? O que você tinha a oferecer para o mundo, né? Além de si próprio. Para mim, então, o sentido, ele não pode ser explicado no vale a pena. E aí, vale a pena? Significa que eu vou dar o meu tempo para essa criança e agora eu quero algo em troca. Esse em troca, ele vai vindo de uma forma muito diferente do tudo que você recebeu na vida. Então, você vai ver o fruto da própria educação que você deu, o afeto que ele te dá, porque a criança, ela dá afeto para nós. Você vai ver gerar um amor. Pela primeira vez, você vai experimentar o amor incondicional, mas assim, sem condições. Tá cansada, tá acabada, mas ama. Então, são coisas que não dá para explicar, não vale a pena em palavras. Isso que eu percebi. Agora, a mulher não quer ter? Ela não quer ter?
Eu vou falar para você, eu respeito assim do fundo do meu coração. Por quê? Porque eu percebi que à medida com que todo o bônus que eu recebi, que é o que eu estou falando aqui, é o bônus. Uma transformação, um amor, uma coisa que nasce dentro de você e te transforma como ser. Mas existe também o ônus. É muito trabalho, é muito sacrifício. Existe a mudança hormonal, pode afetar, pode desencadear depressão. Muitas mulheres sofrem de depressão no início. Então, existe a questão do seu relacionamento com o seu parceiro, incentivar uma mulher a ter filho com um parceiro duvidoso, só ter filho por ter. Quem vai ajudar ela no momento que esse parceiro muitas vezes abandona? Então, também eu vou dizer para você, a mulher que analisou sua situação e disse assim, não, talvez eu não venha a ter. Eu vou falar que eu respeito. Eu vou falar que eu respeito do fundo. Eu não estou falando de um respeito de eu tolero. Não. Eu respeito a decisão dela, uma vez que ela analisou a própria vida. É muito diferente a maternidade quando você tem rede de apoio. É muito diferente a maternidade quando você tem um parceiro ao lado. Então, olha a variante dentro disso. Olha a variante. Por isso que eu olho e digo assim, bom, cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da sua vida, cada um vê o que quer da sua vida, porque existe uma variante muito grande que pode causar mais sofrimento ou menos sofrimento na maternidade. Eu estava no hospital, gente, passando por consulta, estava eu e o Renan. Muitas e muitas mulheres sozinhas. E não só mulheres sozinhas, tinha mulher tendo bebê naquele momento, tinha uma que estava tendo gêmeos, e ela ia passar pela cesárea. E o enfermeiro foi gritar o nome da família para acompanhar na cesárea e não tinha ninguém. Aquela mulher de gêmeos estava enfrentando a cesárea, o nascimento de 2 filhos ao mesmo tempo, sozinha. Se essa mulher me bate o pé e diz o seguinte, não vou dar conta e não quero ter filhos, eu vou dizer para ela, não, encara o hospital sozinha. Porque tem que ter filho. É claro que não, gente. Então, dentro de cada situação, a mulher ela vai ter que analisar e ver corretamente o que ela quer. Entendeu? Mas, assim, dentro da minha concepção, é algo muito além de uma pergunta, assim, é uma pergunta muito simples para algo muito complexo. Vamos ver os comentários aqui. Como diz a pensadora contemporânea Paloma Fernandes, na dúvida, é não. O que vocês acham, gente? Com dúvida, é melhor não ter? Falo com toda a certeza do mundo, não ter filhos é libertador. Eu fui mãe e me arrependo até hoje. Se arrepender significa eu volto no tempo e eu não tenho esse filho. É complicado porque, como eu disse para vocês, existe uma coisa muito complexa rodando e você dizer não, eu não teria. Não. Mas esse filho que agora te abraça e te beija, não teria ele não. É complexo dizer esse arrependimento, mas eu vou falar para vocês. Pode se arrepender? E existe também, gente, algo assim, muito ligado ao parceiro. Tem que tomar muito. As mulheres, pelo menos que eu conheci, que disseram. Eu conheci uma que disse que se arrependeu. Essa mulher que se arrependeu, na verdade, ela tinha uma filha, adolescente, assim, filha não falava nada da filha. Só que, na verdade, estava ligado ao parceiro dela. Ela tinha um ressentimento ali do parceiro e eu acho que, na verdade, ela se arrependeu de ter filho com ele. Então, tem que tomar muito cuidado com o parceiro. Mas sim, eu acredito que tem de tudo, né, gente? Pode se arrepender, sim. Aí já vem outro comentário. Você pode se arrepender de não ter tido, mas nunca se arrependerá de tê-los. Pelo comentário de cima, já não tenho tanta certeza. É uma coisa que eu acredito, gente. É muito difícil se arrepender de ter, mas não é impossível, porque existe de tudo nesse mundo, gente. Tem mulher que se arrependeu, tem mulher que não se arrependeu, enfim. Mas aí quando você vai na vida da pessoa, várias coisas estão acontecendo ali que estão levando ela a um arrependimento. O vídeo do Gregório é lindo, mas só vai sentir realmente o que ele falou quem vive isso. Não tem como explicar esse sentimento para quem não tem filhos. É verdade, gente. Eu gastei saliva agora pra caramba explicando, mas é algo interior, gente. Como a gente vai explicar amor? Como é que a gente vai explicar sacrifício? Como a gente vai explicar, gente? Como vai explicar? Não consegue explicar, porque só se sente, é uma coisa que você sente, não é uma coisa que você... É verdade. Imagina precisar criar um argumento válido para uma mulher de 42 anos decidir ter filhos. Eu achei perigoso, gente, a gente ficar perguntando para os outros nosso futuro.
A gente pergunta opinião, né? A gente às vezes quer saber o que as pessoas pensam. Mas eu vou falar para vocês, como eu disse, no meu fluxo, eu já queria ter filhos, mesmo não sendo meu sonho. E eu perguntei, a opinião é de Deus. É ele quem me sustenta. Porque se eu vou perguntar para o mundo, olha aqui os comentários. Uma se arrepende, a outra não se arrepende, não sei o quê. Não sei, aí eu vou ficar uma bagunça, né? Então eu vou por mim. Eu vou tomar minha escolha sobre a minha vida. Eu não quero saber, porque eu vou ter que encarar, entendeu? Então, a opinião daqui se arrependeu e daqui não se arrependeu não vai mudar minha vida, né? Uma pessoa egoísta jamais vai achar que vale a pena. Ser mãe é doação, não é fácil, mas é um amor incondicional. Olha, depois do comentário que eu vi lá em cima, já não tenho mais tenho uma certeza de nada na minha vida. Nunca vi uma mãe se arrepender de ter sido mãe, mas já vi muitas que não foram se arrependerem de não ter sido. Se tem dúvida, é não. A maternidade é linda, mas eu te digo, não vale a pena. Não compensa. Todos dizem pra ter, mas quem tem vive reclamando. Acho que a vida sem filhos fica sem sentido. Alguém já se arrependeu de ter filhos? Gente, lembrei de outra. Eu conheço uma que tem a filha dela é minha amiga. Eu sou amiga da filha. E a filha sempre chegando em mim, a gente conversa, sempre falando assim, é minha amiga, né? Tem minha idade, na verdade. Ela sempre fala, porque minha mãe se arrependeu de ter filho, porque a minha mãe não gostou de ter filho, de ter ela. Eu falei pra minha amiga assim, misericórdia, qual o problema da sua mãe, amiga? Por que ela fica falando essas coisas pra você, cara? Há uma filha que fica ouvindo que a mãe se arrependeu, é triste isso. Mas eu sei, eu suspeito por que ela faz isso, gente. Não tem a ver com a minha amiga. Minha amiga já é adulta, mora sozinha. Não, isso aí tem a ver com o marido. Ela tem um problema muito sério ali com o parceiro, que o parceiro não respeita, que o parceiro não honra ela. E eu acho que ela se arrependeu novamente de ter tido com ele. Gente, pode ser, eu acredito que existe de tudo, mas as mulheres que eu conheci normalmente não tem a ver com o filho em si, como se fosse o capetinha, não. Tem a ver com o parceiro. Parece que a pessoa ela se arrependeu de ter tido com aquele parceiro. Mas tem gente que se arrependeu de ter filho mesmo, porque, como eu disse, existe de tudo, né? Vale a pena porque te tira da vida medíocre que é viver centrado em você mesma. Mas eu não sei se o pessoal pensa assim, não. Eu não sei se o pessoal pensa assim, não. Eu acho que o pessoal te faz experimentar sentimentos e reflexões que sem eles não seriam possíveis. É a máxima experiência do desenvolvimento de um ser humano debaixo dos seus olhos. E essa experiência e responsabilidade são suas. Nossa, essa mulher conseguiu definir bem a partir daqui, né? Porque aqui ela ofendeu a galera, né? Tirando a ofensa, te faz experimentar sentimentos, reflexões. É verdade. Mas quem não tem filho também vai viver outras experiências, né? Você entende o sentido da vida quando vira mãe? Não, não entende. Tenho 3 filhos e perdi a minha vida para me dedicar somente aos meus filhos. Me perdi como mulher, me desconheço como pessoa e somente como mãe. Então, olha que interessante, né? Aqui é uma visão otimista e aqui é uma visão ou pessimista ou realista. É uma experiência de uma mãe que teve 3. Mas também, mulher. Gente, mas eu também me arrependi de ter filho. Tive 5. Pô, amiga, mas aí tu dificulta pra mim. Se foi ruim, porque 3, bicha? Oh, meu Deus. Era meu sonho, mas ainda assim, se pudesse voltar atrás, não teria. Pra mim, gente, a mulher que não quer ter filhos versus a mulher que teve e que quer ter, cada um com seus problemas. Mas aqui, pra mim, é a parte mais triste. Para mim, é o campo do arrependimento que é o pior. É você não ter e se arrepender, e você ter e se arrepender. Porque o arrependimento é triste, né, gente? Ainda mais quando a criança nasceu. Então você não era, você estava emocionada. Depois passou. Mas nunca diga isso ao seu filho, por favor. Não era emocionada, e sim inexperiente como mãe, e hoje, além de falar para elas que se pudesse. Nossa, ela fala para as filhas, gente. É igual a mãe da minha amiga. Ela fala para as filhas: se eu pudesse voltar atrás, não teria vocês. Ainda falo para elas não terem filhos. Então, a mãe da minha amiga também fala para ela não ter filhos. Então, minha amiga não teve e sempre está na dúvida se deve ter ou se não deve ter. Porque a palavra da mãe é bem pesado. Tem bastante peso, né?
Mas eu não ia gostar de ficar ouvindo que não me queria, não. Eu ia ficar bem triste. Eu ia ficar ressentida com a minha mãe. Essa mulher, ela sabe o que ela tá fazendo? Porque assim, já nasceu. Não precisa falar isso para elas. Aqui, ó, minha mãe sempre me falou isso, que não valia a pena, que criança só incomodava. Me casei aos 18 e fui ter um filho só com 31. Tinha muito medo de ter filho por causa da experiência negativa da minha mãe. Minha mãe foi uma mãe solo. Aí, ó, eu falei, gente, é uma outra realidade. Porém, casada com meu pai, que nunca trocou uma fralda. E minha experiência é um grande arrependimento de não ter tido antes. Arrependimento real. Cada experiência é única. Gente, olha que interessante. A mãe dela vivia falando palavras de. Aqui é um outro assunto, né, gente? Mãe que fala pro filho que ele não valeu a pena. É um outro assunto, né? Não é sobre ter ou não ter, mas como você trata seus filhos, né? Mas tá acontecendo muito aqui nos comentários, então não podemos ignorar, de fato. Agora, olha que interessante. Ela falou da mãe e que a mãe se arrependeu, se arrependeu. Aí quando você vai fundo na história, é o filho que deu problema? Esse filho bate na sua cara? Esse filho te desrespeita? Esse filho... Não. É porque ela se viu sozinha. E ela viu a outra face daquele parceiro. Um parceiro que não estava ali. Então, a dinâmica mudou, a visão mudou. Na verdade, é uma mãe que, na verdade, ela tem um ressentimento com o pai. Talvez nem seja com o filho, é com o pai. E ela derrama isso sobre o filho. Mas aí, gente, problemas... negócio totalmente familiar, né? Mas, normalmente, quando você vê uma mulher muito arrependida dos filhos, tem que prestar atenção no relacionamento. É muito difícil ela ter um relacionamento muito bom, sólido, feliz com o marido, olhar para um filho inocente e dizer: eu me arrependo de ter tido você. Ah, mãe, mas por quê? O que eu te fiz, mulher? Ah, porque eu tive que trocar muita fralda, dormir pouco. Aí o filho, mas já passou. Então, normalmente é uma coisa muito mais complexa do que apenas descansei pouco, porque filho dá trabalho. Normalmente a coisa é mais pesada. E olha como fez mal para essa moça. E no final a experiência dela foi totalmente diferente, gente. Vamos sair do quadradinho? Vou falar assim para vocês, gente. Antigamente, vamos pegar ali numa era, mas assim, dos primeiros homens, entendeu? Tinha filho para quê? Primeiro que é o símbolo da fertilidade, a mulher gerar filhos, não, uma dádiva. E aí tinha que ter filhos, e muitos filhos, se possível, pois que monta um exército, né? Dentro daquela cidade, dentro daquele país, que um dia esse exército defende suas terras, defende a família, defende aquele local. Cada vez mais homens significava, filhos homens, significava um exército, significava defesa, significava caça, significava alimento. E precisava ter filhas mulheres também num equilíbrio para que elas gerassem também mais filhos. Um equilíbrio social tinha naquela época, uma época bem antiga, né? Que precisava de caça ainda. Depois, um pouco mais para frente, muita coisa se mantém, como a valorização do filho homem, mas um pouco mais para frente é ter filho para que ele herde tudo que você conquistou nessa terra. Uma visão de que o filho é o você do futuro, mesmo que você venha a morrer. Então ele vai herdar. Aquilo ali não vai ser distribuído para o governo, mas sim, acho que uma era vitoriana, sabe, dos fazendeiros, acho que tinha um pouco dessa visão de o filho ser a extensão que vai tomar posse de tudo, como se fosse um você nascendo de novo para tomar posse e deixar um herdeiro, né? Muitos filmes a gente vê as pessoas pensando nisso. E aí vem o homem moderno. E, cara, as posses, eu não quero nem falar sobre isso, as posses, porque assim, não acumulei esse tesouro na terra e de fato estou cumprindo esse versículo. Aí o homem moderno é o quê? É o salário mínimo, é o trabalho. É o trabalho no mercado de trabalho que, enfim. E aí o homem moderno, ele perde um pouco, assim, de coisas, assim, que eram bases sociais, ele perde os porquês disso, né? Eu não preciso mais ter tantos filhos. Herdeiro? Eu nem estarei aqui, então para que eu estou me preocupando com o que farão com o dinheiro que eu acumulei um dia? Se é que eu acumulei. Já começa por aí. O que, sabe? Então, a mentalidade do homem do dia de hoje, ela vai mudando. E muita coisa que antes fazia sentido como uma base social, hoje em dia a gente vai perdendo o sentido nisso. Tipo, por que isso? Por quê? Porque há quem questione até o casamento.
Pra que casar, sendo que eu posso morar sozinho, ter que dividir nada com ninguém? A grande maioria se divorcia. Olha que interessante, né? Hoje em dia, você vê até assuntos trazendo discussões do porquê casar. Então, o homem, ele começa a não ver tanto sentido no que antes, há muitos anos atrás, era a base social. Mas me dá aqui sua opinião, gente, que eu quero saber. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo!